Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Então vamos lá. Palavra de Deus em Mateus capítulo 24. Nós vamos ler um texto muito conhecido, irmãos. Muito conhecido. Eu, pelo menos, já ouvi esse texto aqui desde o tempo da EBF, Escola Bíblica de Férias da Assembleia de Deus. O versículo 40, só que nós vamos ler só alguns versículos, do 42 ao 44. Muito importante. Aqui Jesus fala algo interessante aos discípulos e deixa ali esse prelúdio, deixando muito claro aquilo que iria acontecer. Depois, inclusive, se você quiser meditar sobre o capítulo inteiro, faça isso em casa. Você vai começar a entender e faz a relação com algumas coisas que estão acontecendo no mundo. Você vai ver aí que o que a gente fala que a Bíblia está escrito é real e é mesmo, entendeu? Mas a gente vai pegar só esses versículos, porque hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, pontual, e eu creio que é obrigação nossa como pastor fazer isso para a igreja do Senhor Jesus. Amém? Versículo 42 ao 44 diz assim, Mateus 24, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Feche sua Bíblia, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós entendemos que o Senhor está aqui. Nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós sentimos a Tua presença e muito mais do que isso, Pai, nós vemos o Senhor nos nossos irmãos. Pai, nós Te louvamos, nós avançamos, nós entronizamos os louvores nesse lugar. Pai, então, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Deus, que não seja absolutamente nada eu, mas que seja tudo o Senhor. Que cada palavra dita, Senhor, venha contra os nossos corações, como o Senhor tem falado e feito nesses dias. Assim eu Te louvo, em nome de Jesus. E todos digam, podem se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Se você vai anotar a pregação, se você vai fazer suas observações, o pessoal do Data Show também, para depois usar, o tema da ministração dessa manhã é vigilantes e preparados. Diga assim comigo, vigilantes e preparados. Irmãos, eu creio muito quando eu falo que o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Veja bem, eu entendo que para o cristão que se converte, que deixa Jesus entrar e fazer morada no seu coração, existem coisas que não tem como nós fugir delas. Aliás, tem, pelas nossas escolhas e decisões. Quando eu me entrego a Jesus, vamos assim dizer, a palavra conversão é de fato uma mudança de direção. Se eu fazia algo, eu tenho por obrigação lutar para não fazer mais. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela deixa sinais e posicionamentos para mim e para você distanciar do mal, fugir da aparência do mal, sabe, se posicionar, uma convicção plena do que Deus vai fazer, associado a uma convicção plena do que Ele já fez. A Bíblia é o único livro que te dá um norte, mas com certeza de que aquilo vai dar certo. Tudo que a Bíblia explica para mim e para você, sobre, por exemplo, uma vida plena em Deus. Nós projetamos o melhor no céu, mas Ele quer que a gente viva isso aqui na terra. Só que o nosso ponto de vista de viver isso aqui na terra, passa por algo que nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar. Muitas vezes eu e você somos pegos no nosso calcanhar de Aquiles, porque nós não alimentamos o nosso espírito. Nós alimentamos a nossa alma, então a alma deseja aquilo que a carne quer.
A alma nunca vai desejar o que o espírito quer. Você entendeu isso aqui? A sua alma, quando ela é alimentada, ela tem domínio sobre a sua carne. Por isso que nós não conseguimos vencer alguns pecados. Por que nós não conseguimos vencer alguns pecados? Porque automaticamente aquilo que nós alimenta, muitas vezes, não é a palavra de Deus, não é o ambiente de igreja. Diga assim comigo, não é o nível em que eu vivo. E nós precisamos entender, irmãos, que tudo que é projeto de Deus, Satanás tem um projeto para destruir. Tudo que é o projeto eterno de Deus, Satanás tem um projeto eterno também para destruir. Por quê, pastor? Porque ele sabe o fim dele. E quanto mais ele levar como ele, mais satisfeito, enche o ego dele vingança por aquilo que ele perdeu. A Bíblia diz que ele ousou ser igual a Deus, por isso ele foi destituído do céu. Uma pessoa que tinha absolutamente tudo, uma pessoa que tinha condição de estar, sabe, em todos os lugares. Ele era o querubim de luz, ele tinha acesso ao louvor do céu, ele tinha esse conhecimento pleno das coisas, mas no coração dele, aquela semente ela foi regada. E tem muitas pessoas que perdem o agir de Deus na sua vida. Não é porque aconteceu do dia para a noite. É porque eu e você, irmãos, tem uma semente adâmica entre nós. Que quando a gente germina ela, ou seja, bota um pouquinho de água, que é as nossas vontades, que é aqueles tropeços que a gente faz, aquilo cresce, germina e se torna um tronco de amargura muitas vezes no nosso coração. Diga assim comigo, a Bíblia diz que tudo que meu pai não plantou será arrancado. Jesus disse isso, irmãos. Então bote a mão no seu coração e diga assim, ó, eu declaro tudo aquilo que o Senhor não plantou, que fui eu que alimentei, retirado agora em nome de Jesus. E quando a gente se posiciona nesse ambiente, entenda o que eu quero falar para você nessa manhã. Nós estamos falando de um ambiente de vigilância. Nós estamos falando de um ambiente onde eu e você aqui já ouvimos várias vezes sobre a volta de Jesus. Jesus, tudo que ele falava, irmãos, ele dava um exemplo simples, prático. Para um entendedor, meia palavra basta. Era o que Jesus falava para os discípulos. Aqui ele não deu meia palavra, aqui ele deu uma frase inteira. Deixando exatamente claro que o seguinte, se eu e você soubesse, assim como o pai daqui da casa soubesse, ninguém arrombaria a nossa casa, sim ou não? Mas como cristão, a gente entra num ambiente de letargia talvez, no ambiente de, eu acho que não, quem sabe, todavia, eu vou pensar direito. E essas coisas, irmãos, não é ser vigilante e nem preparado. Nós precisamos entender, diga assim comigo, diante de Deus, é sim ou não. Não tem o talvez. Nós precisamos entender que é nesses dias, quando eu falo nesses dias, irmãos, estou falando dessa preparação da volta de Jesus. Ou alguém aqui tem dúvida de todos os sinais sendo escancarados. Uns dizem que são os princípios das dores, outros dizem que não. Eu prefiro entender que eu tenho que estar preparado daqui a 5 minutos, Jesus voltar, está tudo certo. Eu preciso entender, irmãos, o que o Senhor espera de mim nesses dias. Diga assim comigo, o Senhor espera que eu esteja preparado e vigilante. Irmãos, e entenda que o propósito de Deus é que todo mundo fosse. Cristo morreu na cruz para que todo mundo tivesse acesso a essa vida. O projeto de Deus lá atrás, ele falhou por causa do homem. E foi necessário. Jesus veio e conectou novamente esse propósito. E ele trouxe vida. E a partir de hoje não são mais coisas, e sim Cristo em nós, a esperança da glória. Você pode dar um amém? Então não tem mais a ver com estrutura, não tem mais a ver com algo físico, é algo espiritual. Diga assim, está aqui dentro. Eu sou, você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então quando eu me posiciono diferente daquilo que a Bíblia diz, é eu entender que aquilo que é santo em mim está indo para um lugar onde não é santo. Tudo que eu me direciono fora da palavra de Deus, eu estou me colocando no lugar acima do propósito de Deus. E isso tem atrapalhado muitos. Por isso que as pessoas, elas não vigiam, elas não se protegem e elas não estão preparadas. Mas eu creio nessa manhã, diga assim, eu creio
que o Senhor me trouxe aqui para alinhar o que eu preciso. E assim, irmãos, nós temos que caminhar. Entenda, não é você dizer que agora eu sou ultra mega santo, então eu vou me afastar das pessoas. Não vou ter problema, pastor. Não, irmãos, preste atenção. Problemas, todos nós vamos ter. E vai ter. Eu quero te dizer isso bem claro, tá? Aquele que se resolveu sexta-feira, segunda-feira, agora quando você chegar na empresa tem outro. E assim é a vida. Sabe, vai ter desmaio, vai ter dor de cabeça, vai ter falta de ar, as mãos vão tremer, o olho vai ficar assim, ó. De vez em quando eu olho para a Priscila e penso que eu estou dando... Não, o que foi? Nem me sinto direito, que o olho está assim, ó. Eu fico nem aquele burro do Xerec, né? Foi? Quem viu o Xerec sabe o que eu estou falando. Vai ser assim, irmãos. Esses dias eu estava assim, sabe, que nem uma... Sabe panela de pressão? Aí eu fui falar com o pastoral. Pastoral, é assim mesmo, ele fez assim para mim. Eu tenho uma notícia boa para te dar. O que foi? Espera que amanhã tem mais. É assim, irmãos. E aí nós vamos parar por causa de problema, irmãos? Nós vamos parar por causa de dificuldade? Diga assim comigo, o reino de Deus é tomada força. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você acha que Satanás vai querer você em paz, irmão? Você acha que tudo vai dar certo na tua vida? Tu acha que tudo que tu está fazendo, meu Deus, eu estou agradando a Deus em tudo? Não é assim não, irmão. Diga assim comigo, Deus conhece o meu coração. Melhor do que nós. E o texto aqui fala justamente sobre isso. Jesus dizendo para os discípulos assim, irmãos, ó, vigiai. Esteja preparado. Tem uma passagem no capítulo 25, abre ali depois, Mateus 25, do 1 ao 13. É uma outra passagem muito conhecida também, que fala das 10 virgens. As 10 virgens ali também é uma simbologia muito clara desse ambiente de preparação, de vigilância, de muitas vezes nós, sabe, não ligarmos para aquilo que importa. Né? Você vê ali que todas elas estavam dormindo. Todas elas estavam dormindo. Você vai ver que essas 10 virgens, elas se colocaram no lugar de espera do noivo. Só que fala que 5 antes de dormir preparou suas coisas. Antes de dormir, ela teve o quê? Uma condição. Opa, eu vou preparar, porque no tempo do casamento judaico, irmãos, a noiva, o cara ia na casa da noiva, pegava ela e ia fazer algumas coisas. Depois ele pegava e devolvia para esperar para a núpcia. Era assim que acontecia. Então, as nécias que ficaram, sabiam da cultura. Elas entendiam. Só que elas foram dormir também. Só que 5 estavam preparadas. Diga assim comigo, 5 preparadas. Que eu e você sejamos essas 5, amém? E o texto fala aqui exatamente da atitude de 5 que são insensatas e 5 prudentes. Outras versões falam 5 nécias. Irmãos, sabe o que é uma pessoa insensata? Eu até anotei aqui para ficar mais claro. Uma pessoa insensata, ela não tem um senso de atitude. Ela não sabe que ela está correndo risco. Aliás, ela se coloca no lugar como quem diz, sabe, não estou nem aí. O termo insensato são as pessoas que sabem o que vai acontecer e a misericórdia do Senhor se renova, então está tudo certo. O que o texto está dizendo é pessoas que conhecem a verdade, estão na igreja há mais de tantos anos, conhecem de capa a capa a Bíblia, sabem o que tem que fazer, mas a graça do Senhor me alcançou. A misericórdia dele está sobre a minha vida. Já está tudo perdoado antes mesmo da gente fazer. São pessoas insensatas, que acham que quando Jesus voltar, isso não vai ser colocado à prova. Porque veja bem, aqui fala é isso que eu quero que você entenda. As 10 foram dormir. Não foi 5 que ficou atenta, assim, será que ele vem agora? Não. Sabe o que eu entendo isso, irmãos? Quem faz a coisa certa, espera de modo certo. Se você faz aquilo que Deus quer que você faça, você pode descansar, irmão. Agora, certifique-se do que você está fazendo antes de você descansar. Porque tem muita gente que diz o seguinte, não, Senhor, eu já fiz minhas obrigações, mas do jeito dele, não a do Senhor, e vai dormir.
Tem muita gente que não perdoa como tem que perdoar. Tem muita gente que não faz oferta de reparo nas situações que fez. Sabe, é como quem diz assim, não, esse passado esconde, está tudo certo. E aí o Senhor vem com a glória dele e diz, mas como, Senhor? E aí entra, em teu nome eu falei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu ganhei tantas vidas. Pois é, mas você esperou de forma errada. Você não preparou a tua lâmpada, você não encheu de azeite, você não foi dormir preparado, como quem diz assim, quando ele voltar, eu sei para onde eu vou. Tem gente que até hoje dentro da igreja não tem certeza da salvação, irmão. Sabe o que é isso? Ah, pastor, mas o senhor não pode dizer isso, porque isso é só no meu, irmãos. Aquilo que eu preciso fazer, eu estou fazendo, então isso me dá o quê? A autoridade do que eu estou falando. O problema é quando eu não tenho autoridade naquilo que eu estou falando, porque eu não fiz. Aí gera dúvida, até mesmo em nós. Pois é, se Jesus voltar, né? Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Diga amém. Isso é estar preparado, irmão. Isso é estar vigilante. O que que eu preciso fazer? Está aqui. Diga assim comigo, tudo o que eu preciso não está em livros do Monteiro Lobato, mas sim na Bíblia. E pronto. Mas pastor, sabe, nós estamos vivendo esse tempo onde nós temos que avançar, onde nós, irmãos, você parou para analisar que a igreja, eu vou falar da igreja do Senhor Jesus, tá? Estou falando da igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela se preocupou em crescer em quantidade. Hoje nós somos mais de 50... Quanto é a porcentagem de cristãos evangélicos no Brasil? Hoje nós estamos quase 50 mil... O pastor Lauro falou sobre isso domingo aqui. Hoje nós somos quase 50 milhões de brasileiros. E em tal ano nós vamos... de cristãos. E em tal ano nós vamos ter... Irmãos, você já parou para analisar que a igreja preocupou em crescer em quantidade? Mas diga assim comigo, mas em maturidade, zero. Você sabe qual o grande problema das igrejas hoje que estão cheias? Púlpito fraco, gente fraca. Essa é a vergonha que tem acontecido nos evangelhos nesse dia. Escândalos, situações. Irmãos, eu não estou dizendo porque eu sou perfeito, não. Aquele que pensa que está de pé, cuide para não cair. Mas nós crescemos. Não, eu tenho uma igreja, eu sou pastor da igreja de 10 mil membros. E daí se 10 mil membros não entenderam o que é ser igreja? O que adianta a gente ter 500 membros se só 5 entendem o que é igreja? Diga assim comigo, crescimento, mas saudável, não inchaço. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? E isso é a palavra de Deus, não é o que eu estou inventando, irmão. É um ambiente de vigilância para estar preparado. As 5 nécias, elas fizeram exatamente igual as outras. Só que as outras fizeram um quê a mais? Não, nós vamos dormir. Só que deixa eu me preparar primeiro. Quantas pessoas, irmãos, querem viver um ambiente de igreja, mas não se preparam para isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Diga assim comigo. Igreja não é organização. É um organismo vivo. Isso é igreja. Por isso, irmãos, uma das ferramentas, esses dias eu coloquei os líderes do GIA que estão aqui. Quarta-feira passada eu fui ajudar o Douglas lá no GA do Paquetá.com. Fui lá no... É Paquetex, né? É isso, Fernando? Paquetex. Fui lá no GA, irmãos, e foi um mover tremendo de Deus. De repente a Nélia levantou e falou assim, pastor, não estou aguentando. Porque nordestino é assim, irmão. Nordestino começa a falar, já fica querendo chorar. Dá umas agonias, né, Nélia? Fica assim, engolhando. Pastor, tem uma situação aqui assim, assada de uma criança, e ela sofreu bullying hoje, e ela não sei o que, e tal, e eu comigo, né? Na minha época o bullying era tapa, mas tudo bem. Tem, e nós temos que respeitar. Mas, irmãos, uma criança de 13 anos sendo oprimida por uma sala, você já pensou o que é isso, irmão? Que loucura o que é isso que a gente está vivendo? E crianças da mesma idade com frases prontas. Você acha que criança ouviu aonde isso, irmão? A gente acha assim, não, mas meu filho tem 8 anos, não entende? Não entende? Mas enfim, não é isso que eu estou falando, não. Na hora ela levantou, ela falou assim, pastor, nós precisamos orar por essa menina. Eu falei, pode trazer para o meio aqui que nós vamos cobrir ela agora.
Aí na hora o Senhor me deu uma direção, eu falei para Samuel, Samuel, levanta a mão, meu profeta. Por isso que ele está andando comigo agora, para cima e para baixo. Você acha que é brincadeira, mas é verdade, esse menino é usado por Deus. Profeta na minha vida. Não é de hoje não. Ó. Preste atenção. Ele chegou e falou assim, ó, eu sei o que você sofreu. Eu já sofri isso. Mas eu declaro na sua vida que amanhã quem te humilhou vai te honrar. Amanhã você vai chegar na tua sala, você vai ver a vida transformada e tal. Eu não tenho como botar o áudio aqui porque eu não tenho autorização. Mas a menina pegou, irmão, mandou uma mensagem no áudio, lá no grupo, lá dizendo assim, gente, eu estou tão feliz, porque, sabe, a sala toda me abraçou, e eu pedi perdão, eu vi que eu errei também, sabe, eles erraram, e agora a minha sala está cheia da glória de Deus, e, sabe, está sendo uma bênção. Dá um salve de palmas para Jesus aí, igreja. E sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É nós entender o que é ser igreja, irmão. Essa é a dificuldade que Satanás quer que a gente não vença. Ele quer que a gente pare, ele quer que a gente olhe os defeitos. Irmãos, quando eu falo de graça, eu preciso entender que graça, ela é um favor imerecido, como diz a Bíblia. Mas a graça, a verdadeira graça, é olhar para alguém com defeito e ver qualidades nela. Enquanto eu não ver qualidade numa pessoa, eu não estou entendendo nada de graça. Pastor, mas eu não tenho nada contra ninguém. Mas você julga as pessoas, você não entendeu nada da graça que te alcançou. Porque graça é você não validar os erros. Graça é você dizer assim, ó, se tem 1% de coisa boa, esse 1% atrai a presença de Deus. Porque Deus olhou assim, irmãos. Quando Ele decidiu enviar o Filho, foi para isso. Porque Ele sabia que nós éramos ruins. Desde o início de tudo, Ele falou para Noé, Noé, eu vi o coração do homem. A criatura que Ele formou, a criatura que Ele constituiu. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas mesmo assim, Ele olhou para o homem e disse assim para Noé, Noé, o coração do homem é mau, tão somente mau. Mas Ele trouxe graça sobre nós. Diga assim, obrigado, Jesus. Por isso que quando você canta ao Senhor, irmãos, por isso que quando você está como igreja, diz assim, ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É uma unção, é um óleo fresco que vem sobre a barba, a cabeça de Arão, enfim, e traz unção para esse lugar. Você está no lugar certo, na hora certa, com pessoas certas, você pode ter certeza disso. Porque, pastor, mas fulano de tal fala mal, irmãos, não interessa, aquilo que ele está fazendo é com ele, faz você e Deus. Diga assim comigo, eu olho para a cruz, eu olho para a cruz. Aleluia. E age, irmãos, nesse ambiente de insensatez, como se não estivesse ponderando as suas atitudes. Já está no ambiente de fazer tudo do mesmo jeito, é a berruga que não incomoda mais, é a iniquidade que separa de Deus, é aquilo que você não quer mais resistir, você não, é desse jeito, todo lugar que eu vou fala a mesma coisa, todo lugar que estão falando a mesma coisa, é Deus bradando, gritando para você e você acha que é tudo a mesma coisa. E também fala dessas prudentes. E a prudente fala exatamente sobre isso que eu falei. Ela age com cautela. Sabe uma pessoa que é temente ao Senhor, ela age com cautela, irmão. Porque ela entende que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Deus está nesse negócio? Que tipo de vantagem que eu vou ter nisso? De que forma eu vou me aparentar? Eu vou prejudicar alguém? Eu vou fazer dessa forma? Será que eu estou pensando assim... Se for para chorar, que chora a mãe dele? Será que eu estou pensando assim, farinha pouca, meu pirão primeiro? Será que eu estou pensando assim, não, o mundo é dos espertos? Será que eu estou pensando como? Irmãos, tem muita gente que vai perder o céu, irmãos. Não é porque matou, é porque pensou. Tem muita gente que pensou e não matou, irmãos, que vai vir, Jesus não vai levar não. Que aqui, ó, diga assim comigo, o Senhor analisa tudo. Então, estar vigilante e preparado nesses dias é eu saber, diga assim comigo, conscientemente do que eu estou fazendo. Porque, irmãos, o Espírito Santo vai me guiar a toda a verdade, isso é a palavra de Deus. Mas se o Espírito Santo está te guiando a verdade e você diz não,
é que faz? Você acha que o pastor vai te salvar? Você acha que a igreja vai te salvar? Não, eu gosto do pastor Álvaro, eu gosto do pastor Itamar, eu gosto da Priscila, da minha mãe, eu gosto dos líderes da igreja, são gente boa demais. O Aurélio, sabe, o pessoal, o Jonas, nosso Jonas é um precioso. Irmão José, Anjo, sabe, todo mundo aí. Nossa, que igreja que abraça a gente, né? Diga para a pessoa do seu lado, mas não é só isso não, irmão. Tem que caminhar mais. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã em nome de Jesus? Então eu queria te dar 3 coisas rapidinho sobre estar aguardando essa volta, se posicionando de uma forma correta, coerente. Nada de peso, mas o que a Bíblia diz. Abre comigo, por favor, em Tiago 4, do versículo 7 ao 10. É coisa leve, irmão. Coisa bem tranquila, para você entender o que eu estou querendo dizer de uma forma prática. Eu quero ser o mais lúdico possível, o mais didático possível, para você entender o que o Senhor espera de mim e você nesses dias. Eu nem vou ler os primeiros versículos de Tiago 4, porque daí você pode ler até em casa, tá? Você que está brigando muito em casa aí com a mulher e mulher com o homem, depois você lê Tiago 4, do 1 ao 7, você vai ver ali o porquê, o motivo das brigas. Mas, vamos ficar só no versículo 7, diz assim, ó: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de... Versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Sabe o que é ânimo dobre, irmão? Faz assim comigo. Faz assim, ó. Faz assim com a mão, vai lá. E baixa. De novo. Faz assim comigo. Fala assim comigo. Dia 5, bolso cheio. Dia 15, tá esvaziando. Essas pessoas aqui, irmão. Ânimo dobre. Diga assim comigo. Eu sei em quem tenho crido. Aí agora você diz assim, ó: também sei que é poderoso para fazer muito mais. Glória a Deus. Limpai o coração. Versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em... Pastor, o que é isso? Diga assim comigo. Não é os humilhados que serão exaltados. Diga assim comigo. Mas é eu chorando na presença de Deus. Sujeitar a Deus. Estar preparado nesses dias, irmãos, é entender que a palavra de Deus me direciona. É entender que o que eu preciso é o Senhor já está ali, claro. E fica claro que ele diz o seguinte, volta ali por favor, Dai. Limpai o vosso quê? Porque o coração procede o quê, irmãos? Diga assim comigo, esse coração é desesperadamente corrupto. Sabe quem controla o coração? A alma, igreja. Alma, carne, entendeu? Fui afligido, o irmão não me deu bom dia, o pastor não veio na minha casa, uma mensagem sequer, não sei o que, não sei o que. Estou fechando o meu coração nesse momento. Essa igreja não é para mim, esse ambiente não é para mim. Que a Bíblia diz o seguinte: sujeita-se à palavra, limpa o seu coração, busque no Senhor. Não é o pastor Abel que vai te levar para o céu, irmão, preste atenção nisso. Eu estou lutando para ver se eu vou. E é todo dia o pau pega e não alivia. Todo dia o Abel velho quer vir, irmão. Toda hora vem. Está aqui essa mulher que me aguenta há 21 anos. Ela sabe disso. E detalhe, se eu não estiver bem com ela, não adianta daqui não, tá? Nem sobe. Furar o teto, não sobe. Não vai. A oração não vai. Diga assim comigo, eu quero estar preparado. E estar vigilante é isso. Segundo ponto, irmãos. Uma coisa bem interessante mesmo. Diga assim comigo, está organizado. Não tem problema você descansar e dormir, irmãos. Mas prepare a sua botija. Prepare o seu candeeiro. Organize as coisas. Abre comigo Lucas capítulo 14, do 28 ao 35. Lucas capítulo 14, do 28 ao 35. Olha a orientação que Jesus dá aqui, irmãos. Preste atenção no que ele está dizendo aqui, ó. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verifica se tem os meios para concluir? Versículo 29.
para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem, fiquem o quê? Zombem dele. Versículo 30. Dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Continua. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Continua. Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Diga assim comigo, eu preciso me organizar. O contexto aqui é finanças, o contexto aqui é construção, o contexto aqui é edificação. Mas traz para a sua vida daquilo que você precisa fazer, meu irmão. É isso que eu quero que você entenda. Estar vigilante nesses dias é um posicionamento. O que é que eu tenho que fazer? Irmãos, preste atenção, olha só. Se eu sei que a Luana tem algo contra mim, nem a minha oferta eu tenho que trazer aqui. Preste atenção. Você está entendendo? Se a Luana tem algo contra mim, eu não preciso nem trazer minha oferta. Primeiro vai com ela, depois traz tua oferta. Estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Isso é Bíblia, não é eu não. É o que a Bíblia diz. E hoje a gente entende o que, irmãos? O Senhor vai resolver isso. Está nas mãos de Deus. O Senhor vai fazer. E a gente vai empurrando para Deus. Deus vai dizer assim. Eu vou fazer um jejum quanto a isso. Vou parar de fazer um propósito. Não vou tomar mais coca. Vou fazer o que? Tal, tudo. E o Senhor está ali dizendo. Vai passar fome de graça. Tá certo, coca não é tão bom, mas mata uma sede também. Mas ele decidiu ficar assim. Não, mas eu tô, sabe, pastor, eu tô num propósito aí, porque eu sei que Deus vai fazer. Mas o que você tem feito? Qual é a tua organização diante das coisas? O que você tem buscado conselho? Irmãos, níveis de conselho, irmão. Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu problema? Procura uma referência. Vai lá e sabe, não adianta você querer num clínico geral se você tem acesso a uma clínica que tem toda a especialidade. Entenda, qual é a minha dificuldade? É essa? Então, Senhor, me mostra alguém que, sabe, que tem condição de me ajudar. Senhor, não é chegar e falar para qualquer situação, para qualquer pessoa, não adianta. Irmão, nós vamos aprender a não ficar falando as coisas para todo mundo, irmão. Tem gente que qualquer coisa vai para a internet, bota ali o Ctrl+C, Ctrl+V e aí o pau pega. E fica exposto, porque daí entra num lugar de julgamento. Julga as mágoas, julga as raivas, julga tudo. E bota, sabe, a internet é um palco aberto, como se alguém está vendo ali, alguém vai vir. E pior que vem, irmãos. Quando você está ferido, que você começa a colocar na internet, você pode ver, mas vem um cordão de gente do mesmo jeito. Rapaz, é dedo podre. É dedo podre. Rapaz, olha, eu vou falar uma coisa. Bota um negócio da internet e diz assim, pois as pessoas me abandonam. Ou é tão ruim se sentir abandonado. Você não precisa dizer muita coisa, não. Só bota assim, ó. Pega no teu Facebook, no Instagram, onde você tem tua rede. Só faz esse teste, escreve ali, ó. Do nada aparecem os teólogos. Irmão ou irmã, a palavra diz isso. Alegrai-vos no Senhor. Aí bota, vírgula. Não ligue para homens. Vem um cordão de gente do mesmo jeito, tudo cabeça verde, sabe? Só viu assim, ó. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Essa igreja não sei o quê. Esse pastor não sei o quê. E olha que eu não falo de dinheiro aqui em cima, irmão. Imagina se eu falasse de dinheiro aqui em cima. E eu quero deixar claro para a igreja que na hora que o Senhor me orientar a falar, eu vou falar de dinheiro, tá bom? Fique esperando aí. Se eu fosse alguém que falasse de dízimo, oferta e batesse nessa tecla do tempo, aí o pau comia mesmo. Mas a gente não faz isso. Sabe por quê, irmãos? Por causa, diga assim comigo, eu tenho que entender o que Deus fez por mim. No dia que você entender, irmãos, que o teu dinheiro, o que devolver para o Senhor é questão de honra, é um princípio, eu te digo, tua vida faz assim, ó. Tem gente que está batendo assim, só pedalando. E acha que o problema
O problema é aquele, né? Nem vou dizer porque... Ah, Jesus. Diga assim comigo assim, ó, preparado e organizado. Tem que estar organizado. Amém? Romanos 10, versículo 17. Diga assim comigo, alimentando a minha fé. Irmãos, poucas pessoas têm entendido isso, irmãos. O texto diz assim, ó. E assim a fé vem pela... Não é pela Sheila Cavalhais, uma bênção. Não é pela morada. Não é você ligar de manhã o teu sonho e ouvir o dia inteiro música. Irmãos, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Glória a Deus, amém? Olha só o louvor que nós tivemos aqui, irmãos. Foi tremendo, Deus continua usando a vida do povo. Mas, irmãos, se eu sair daqui mais cantarolando o hino, isso aqui, irmão. Sabe o que eu tenho que sair daqui pensando? Assim, ó, atento e vigilante, atento e vigilante. Preparado e vigilante. A música, depois você vai no YouTube, você baixa lá, você escuta o quanto você quiser. Mas a Bíblia diz que a fé vem pela pregação. E a pregação dá... Sabe por que tem gente que não entende mais de fé? Sabe por que tem gente que não consegue viver a experiência sobrenatural de Deus? Porque em vez de pegar a palavra e começar a meditar sobre ela, pegar o que está escrito, o que o Senhor quer dizer? Irmãos, provérbios, começa com provérbios. Começa ali todo dia, depois vai para João. Começa, sabe, a entender sobre Paulo. Começa, irmãos, está aqui. Você vai ver, irmãos. É lógico que tudo que... Você acha que você vai sentar no primeiro dia de aula e você vai falar inglês como fluente? Até hoje eu tenho 40 anos, irmãos. Eu só sei falar male, como é que diz português? Eu sou excelente em português, na verdade. Já dizia o ditado, né? O que me derruba é matemática. Irmãos, diga-se comigo. É um exercício diário. Não é a primeira vez eu chegar na academia, sabe? Eu era assim, cara. Cadê o André? O André tá aí, não? Quando eu cheguei aqui em Brusque, o André falou pra mim assim, André, vamos fazer academia? Eu falei, vamos. Rapaz, 3 semanas eu já tava andando assim já, cara. Eu já me sentia o cara. Quanto que não é, irmãos? Diga assim comigo, é de glória em glória. Quantos creem nisso? Diga amém. Fique de pé em nome de Jesus.